Oi, gente, paz do Senhor, tudo certinho? E aí, vamos ouvir o que o Senhor tem a falar a nossos corações hoje através da palavra? Para isso, eu trouxe uma mensagem que vai se encontrar no livro do Êxodo, no capítulo 18, e nós vamos ler apenas os versículos 5 e também o 8. Vamos lá? E a palavra de Deus diz o seguinte: Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. Jetro, ele era um sacerdote de Midian, e como o texto fala, ele era sogro de Moisés. Então ele veio a se ter com Moisés, também com a família dele. Então trouxe tanto a esposa quanto os filhos de Moisés para ter ali uma situação de comunhão, né, entre a sua família. Bom, o que acontece nos versículos seguintes trata-se de uma conversa entre Jetro e também Moisés, que obviamente, imagina, Moisés tendo vivido todos aqueles milagres, ele queria contar para o sogro o que Deus tinha feito. Foi exatamente isso que o versículo 8 trata. E fala o seguinte: Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel. E também todas as dificuldades que tinham enfrentado. Guarda essa palavra, dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Gente, lendo o texto anterior, capítulos anteriores, nós vemos que o Senhor fez muito pelo povo de Israel. Os tirou da escravidão, ele era a coluna de fogo durante a noite e a nuvem que cuidava deles durante o dia. E obviamente ele estava ali com eles, andando com ele no deserto, assim como ele tinha dito. Ele disse: eu vou levar vocês para o Egito, mas também vou tirar vocês de lá. Vocês vão voltar para a terra dos antepassados de vocês. E o Deus que faz promessas é o Deus que cumpre. Só que eu quero que você note no finalzinho as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho. Gente, aconteceu uma situação ali que foi o seguinte: eles estavam ali no meio do deserto e aí eles precisavam de água, eles queriam água e não tinha água. E aí o povo foi se ter com Moisés e começou a falar: e aí, o Deus que nos tirou lá do Egito nos trouxe para cá para quê? Morrer de sede? E aí, o que tu vai fazer? E aí? Gente, o Deus que era a coluna de fogo durante a noite, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que estava lá, agora estava sendo confrontado. Moisés estava sendo confrontado por questão disso. É como se tudo que ele tivesse feito não tivesse servido para nada. Por quê? Porque eles estavam focados diretamente naquela dificuldade. Eles queriam água. E cadê a água? E aí? O que queimou ao meu coração é que em diversos momentos nós estamos tão centrados no quesito: o Deus que eu sirvo, ele é por mim. Sim, só que nós entendemos esse pra, você vai entender. Gente, tem uma grande diferença entre ser por mim e ser pra mim. Quando eu trago esse pra mim, eu estou dizendo que Deus ele tem que trabalhar pra mim. Todas as dificuldades, todos os problemas, tudo que eu estava enfrentando quando eu decidi pegar a minha cruz e carregar a minha cruz, iria sumir como se fosse um passe de mágica. E, gente, não funciona assim. Deus não é um mágico. Todas as dificuldades, todos os problemas que nós passamos com ou sem Ele, ou acontecem por uma consequência de nossos atos, ou porque devem realmente acontecer. Certo? Então, há situações que estão acontecendo conosco que nós estamos tão focados e imaginando por que Deus já não resolve aquela situação, que nós esquecemos que Ele é por nós. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Consolador, Ele é aquele que está conosco quando nós estamos passando por aquela dificuldade. Ele é o Deus que entende e sabe de toda a situação, que muitas vezes nós estamos passando aquilo para um aprendizado. Então ele é o Deus que ele vai à frente e nos defende, ele é o Deus que nos protege, ele é o Deus que nos dá essa força muitas vezes espiritual, uma força que nós nem sabemos de onde está saindo para resolver aquela situação, porque ele é por nós, ele está indo à nossa frente, ele está nos defendendo, e isso não quer dizer que ele trabalha por nós. Isso não quer dizer que quando uma situação começa a dar errado, eu vou colocar na conta de Deus. Não funciona dessa forma, mas não funciona mesmo. Nós precisamos entender a diferença entre pra nós e a diferença de por nós. O Senhor, ele sabe de tudo e ele sabe de todas as coisas. Ele quer o nosso melhor. Ele quer o nosso melhor. Seja no nosso crescimento espiritual, seja do nosso crescimento diário.
E nós precisamos entender que muitas vezes essa batalha que você está passando, ela é uma batalha que é necessária. Ela vai te dar calo para enfrentar diversas situações. E que nós precisamos entender todos os dias de que o Deus que é por nós, Ele é aquele que nunca nos deixa, nem quando nós estamos passando por esses períodos de dificuldade. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Porque aqui diz, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado. As dificuldades estavam ali, só que o Senhor, Ele estava com ele, e o Senhor estava os livrando de diversas situações. Enquanto você está passando por essa dificuldade, o Senhor, Ele está contigo. Enquanto você está passando por esse vale que você acredita que é para te destruir, que está passando por essa sombra da morte, Ele também está lá contigo. Naquele momento de espinhos, Ele também está lá contigo. E Ele está te ajudando todos os dias a carregar a tua cruz, que eu tenho certeza é muito pesada. E talvez se fosse pelas tuas capacidades, você já tinha deixado para lá. Então, guarda isso no teu coração. Ele trabalha por você e não para você. E Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele está conosco e nos defende. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele seja a tua luz quando o caminho se encontra totalmente escuro. Que Ele seja, como sempre, consolador que Ele é. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o teu rosto sobre ti. Te dê uma paz que excede total entendimento. Amém? Deus abençoe.